Conversa de redação. Noite. Oferecimento Vale Minas Gerais. Juntos transformando o futuro. Começando a conversa de redação, participação dos jornalistas Mardélio Couto e Edilene Lopes e do empresário Leonardo Bortoleto. Deputados aprovam em primeiro turno o projeto de privatização da Copasa. Governistas querem pressa e a expectativa deles é aprovar em definitivo o projeto até o final do ano. Oposição quer arrastar a discussão até o ano que vem, porque é um ano eleitoral e, se aprovada a privatização da Copasa, pode haver desgaste aí para o governo. A oposição, Leonardo Bortoleto, está voltando a alertar sobre o risco de aumento da tarifa. Bom, direito mais do que legítimo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de conversar, discutir o tema. O que a gente tem que lembrar, Eustáquio, é de toda esta solução criada para este momento que nós estamos vivendo. A possibilidade que nós temos para poder pagar a dívida foi uma construção feita pelo senador Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, e que agora a gente vai para a reta final para poder fazer essas definições. Esse é um assunto extremamente importante e pertinente para o cidadão mineiro. Vai ter que ser discutido. Eu entendo a base do governo querer acelerar, eu entendo os deputados de oposição que querem travar. O que todos ali têm que lembrar é que uma solução para Minas Gerais tem que ser dada, mas está dentro do rito normal e natural para que essa discussão tenha um desfecho positivo. Edilene Lopes, privatização da Copasa aprovada em primeiro turno. Hoje, dia 2 de dezembro, recesso dos deputados aí a partir do dia 19, 20, 21 de agora desse mês. E a base governista quer pressa aprovar em segundo turno até o final do ano. Boa noite. Boa noite, Eustáquio. Boa noite aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia. E a base do governo vai conseguir a aprovação da privatização da Copasa antes do recesso parlamentar. O governador Romeu Zema, nessas votações, tem conseguido de 50 a 53 votos. Deve ser assim também no segundo turno dessa matéria que está sendo discutida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E no ano que vem, o governo já estará com as portas abertas para iniciar a privatização da Copasa. A oposição vai fazer a sua obstrução, muito provavelmente vai tentar atrasar essa votação, mas não deve conseguir. Onde a oposição deve conseguir dar trabalho para o governador Romeu Zema e até mudar algo no curso desse processo de privatização. Há 2 projetos que dizem respeito ao mesmo tema, tramitando na Assembleia Legislativa, e um desses projetos, inclusive, prevê a formação de blocos para a privatização da Copasa. Aí, pode ser que a oposição obtenha alguma vantagem em relação ao governo e destaque alguma emenda e vote alguma emenda que possa, por exemplo, incluir regiões que o governo do estado não estava prevendo em algum bloco, porque sejam regiões talvez não tão lucrativas. Enfim, a oposição por aí pode conseguir alguma alteração nessa proposta, mas fato é que a privatização da Copasa é praticamente um assunto já dado na Assembleia Legislativa. É só uma questão de tempo e até o final do ano o governo deve conseguir fechar essa proposta que o governador enviou à Assembleia Legislativa. Eustáquio. Ô Mardélio Couto, você também acredita? Já é favas contadas a privatização da Copasa? Boa noite. Pelo menos... Boa noite para você, Eustáquio. Boa noite aos debatedores. Pelo menos as apurações que eu fiz entre os governistas batem com o que a Edilene destacou. Minhas apurações são no caminho da Edilene. Só um outro ponto que a oposição, pelo que eu apurei, deve utilizar para desgastar o governo Zema. Eles devem apostar, Eustáquio, na CPI da espionagem. Eu apurei aqui agora há pouco que eles já estão, inclusive... arrecadando assinaturas, coletando assinaturas para a CPI da espionagem. O que é isso? É o que a oposição está chamando de esquema de espionagem, tratando ali de uma empresa que foi contratada, segundo a oposição, pelo governo Zema. A empresa de consultoria internacional Ernst Young foi contratada pela Copasa, que faz parte do governo Zema, que poderia ter sido utilizada essa empresa de forma inadequada para pressionar parlamentares. Isso pode ser utilizado pela oposição para desgastar o governo. Conversei aqui com alguns parlamentares, com alguns nomes da oposição, dizendo que eles já estão no processo de coleta de assinaturas, já que, como a Edilene bem destacou, esse processo da Copasa na outra frente está bem avançado, Eustáquio. Bom, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A sessão estava agendada para o próximo dia 10. O motivo do adiamento foi o não envio até hoje pelo governo do documento que formaliza a indicação. Davi Alcolumbre classificou o atraso como omissão grave e sem precedentes. Na avaliação de Davi Alcolumbre, é uma interferência no cronograma da sabatina. Lula e Davi Alcolumbre vivem em pé de guerra desde que Jorge Messias foi indicado. Alcolumbre defendia o nome do senador mineiro Rodrigo Pacheco, Edilene Lopes.
Pois é, Eustáquio Ramos, informações que a gente já havia adiantado aqui na Itatiaia. Tanto que o presidente Lula ia insistir em não enviar essa mensagem ao Congresso Nacional para impossibilitar a leitura da mensagem e a realização da sabatina no dia 10, quanto que o presidente Lula chamaria Davi Alcolumbre para conversar, o que hoje foi cravado pelo relator desse processo na Comissão de Constituição e Justiça. Nós adiantamos esta informação ontem aqui na Itatiaia e também na CNN Brasil, que o presidente Lula procuraria Davi Alcolumbre e dito e feito. É isso que vai acontecer conforme confirmou o relator. Porque essa é uma briga em que todo mundo estava puxando a corda. Davi Alcolumbre defendendo o nome de Rodrigo Pacheco e Lula firme e forte no nome de Jorge Messias. Aí Davi Alcolumbre colocou toda a sua força de trabalho para pressionar o presidente a seguir o rito normal e colocar o nome logo para votação, para que o Jorge Messias não tivesse tempo de fazer a sua articulação, e o governo querendo exatamente o contrário, que Messias tivesse tempo para poder fazer o seu beijamão e tentar conquistar apoio dos senadores, o que é uma situação bem complexa para ele hoje. Nessa queda de braços, várias negociações aconteceram, incluindo direção de Banco do Brasil, que é uma conversa que hoje existe, autarquias do governo federal, mas não se resume a apenas isso. Nem Lula e nem Alcolumbre iam querer um rompimento institucional entre o Congresso Nacional e entre o Palácio do Planalto. Entrariam em algum momento em um entendimento, e foi isso que aconteceu. Ontem Lula chamou uma reunião de emergência entre seus ministros, tratou dos projetos da segurança, o que foi alavancado, já tem leitura de projeto, relatoria de projeto de facção sendo esmiuçada no Senado Federal, PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados e destravada essa briga com Davi Alcolumbre, conforme nós adiantamos aqui na Itatiaia. Eustáquio, dito e feito. Ô, Leonardo Bortoleto, quando um resolve travar o processo, o outro fica apertado, porque o Davi Alcolumbre falou, tem risco do Jorge Messias não ser aprovado. Aí o Lula não enviou ainda o documento confirmando, oficializando a indicação. Agora, o Davi Alcolumbre suspendeu, cancelou a sabatina. Ouvimos falar também que ele pode fazer a sabatina depois das eleições. Que pé de guerra, hein? É o equilíbrio dos poderes, né, Eustáquio? Agora, vamos lembrar e fazer um retrospecto aqui de como que o governo Lula errou desde o princípio ao entender, dentro da sua soberba e arrogância, que o senador Rodrigo Pacheco se contentaria com qualquer coisa que ele entregasse em troca daquilo que verdadeiramente era o objetivo do senador Rodrigo Pacheco. Talvez o presidente Lula, pela primeira vez em toda a sua história, está de frente para um político fora do padrão com o qual ele está acostumado a tratar. E aí, na hora de poder tratar, ele não tem a habilidade que tem com outros, porque a pessoa que está do lado de lá é diferente do padrão que ele está acostumado. Simples. Sempre foi colocado este desejo e esta intenção do senador Rodrigo Pacheco. Não é novidade para ninguém em Brasília ou em qualquer lugar do Brasil. A partir do momento que, na arrogância do presidente Lula, não vou nem dizer do governo, talvez exclusivamente do presidente Lula, que acreditou que retirar aquilo que efetivamente o senador Rodrigo Pacheco desejava, isso seria trocado por qualquer outra coisa, seja qual for a importância que todos sabem que tem as eleições em Minas Gerais, o senador Rodrigo Pacheco está considerando a possibilidade de verdadeiramente não estar mais na vida pública. E aí, o governo tenta criar uma narrativa de que há um grande problema em cima disso tudo na administração e gestão do presidente Davi Alcolumbre. Simples. Está publicado no Diário Oficial da União. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: se publicado já está, por que a mensagem não vai? A mensagem não vai porque o presidente Lula entende que não está pronto para vencer no Senado Federal um nome que ele indicou. E aí ele precisa de tempo. Vai recolher o trem de pouso dele, vai pousar a aeronave dele para poder tentar montar uma nova estrutura. Agora, não me venha, por favor, dizer que há um problema nisso tudo. Se há um problema, é o desastre da soberba e arrogância. Ô, Mardélio Couto, será que esse problema vai ser resolvido com aquela famosa liberação de emendas parlamentares nas próximas semanas, nos próximos meses, ou não vai ser? Vai ser na habilidade da negociação política mesmo? Pois é, pode ser uma tentativa. Mas um ponto interessante, a Edilene e o Bortoleto já tocaram em alguns pontos. Aí eu queria ir para um outro lado, Eustáquio. Eu andei conversando com alguns políticos para saber o que eles achavam sobre essa demora para ter essa sabatina do Messias. E é um assunto que divide opiniões. Há parlamentares que acreditam que se a sabatina fosse mantida para a próxima semana, seria bom, que o tema está quente, que o tema está sendo tratado, o nome do Messias está em alta, todo mundo sabe quem é o Messias. Há parlamentares que defendem essa linha.
Há outros parlamentares que defendem que deixar para depois daria um tempo maior para fazer o famoso beijamão, como a Edilene destacou. O Messias ia ali de gabinete a gabinete, conversar com o senador, fazer uma segunda visita, uma terceira visita, se fosse necessário. Só tem parlamentares, esses que defendem, Eustáquio, que acredito que é melhor que a sabatina fosse na semana que vem, fosse o mais próximo possível. Eles acreditam que se adiar demais a sabatina, é o que eles dizem quando você fica demais na vitrine, né? Você está ali sujeito a receber mais pedradas. Quanto mais tempo o Messias ficar na vitrine sem ser sabatinado, vão ser muito mais ataques, muito mais chances da oposição levantar algum calcanhar de Aquiles ali do Messias, levantar polêmicas, levantar denúncias. Há quem diga que sabatinar mais próximo é melhor do que ficar adiando. Não vou entrar aí no juízo de valor não, mas no meio político tem essa divisão de opiniões, se é melhor sabatinar agora ou deixar o assunto para depois. Desculpa, mas Mardelli, o que para mim está claro é que o governo não tem controle adequado sobre a informação fluir adequadamente dentro do Senado. Se a gente pegar todo o retrospecto de indicações, o que demora é a escolha. O que demora é a definição do nome. Mas uma vez definido o nome, passa-se para o rito normal de enviar, publicar-se no Diário Oficial da União, enviar a mensagem presidencial para poder fazer o agendamento. O que acontece é que, uma vez querendo fazer isso dentro de um prazo regimental adequado, por conta das férias do Senado Federal, imagina-se que uma vez publicado no Diário Oficial, o ato de ofício imediato é mandar a mensagem. Não mandou, repito, porque tem convicção de que não consegue fazer a aprovação do Jorge Messias. E o negócio é tão... o Bortoleto, que a situação não tá boa, tá claro, inegável, né? Assim. A situação não tá boa, Para pôr pro ouvinte aí, pôr num exemplo claro, é como se o ouvinte que está nos acompanhando aí trabalha na bancada ao lado de um outro amigo, teve um probleminha ali entre eles. Se a situação tá boa, você falou, meu amigo, você cometeu aqui um erro aqui, vamos ajustar. Mas agora, quando a situação não tá boa, o seu amigo manda um e-mail, copia 5 chefes, copia o gerente, manda pra supervisora, avisa no RH. Quando tá acontecendo isso, é que a coisa não tá nada boa. E é isso que tá acontecendo por lá, pro ouvinte entender mais ou menos. E o negócio aí tá tão truncado que o presidente Lula, com os interlocutores, disse o seguinte: se o nome do Jorge Messias não for aprovado no Senado, ele não vai indicar o Rodrigo Pacheco, porque aí ele vai admitir uma derrota dele e uma vitória de Davi. Não, mas aí vamos deixar claro. Ele também não adianta criar uma narrativa em cima disso, não. Porque, para primeiro, ele falar que ele não quer de novo convidar, fica dando a impressão que talvez o senador Rodrigo Pacheco esteja esperando um convite. E que essa pressão seja para poder convidar. Eu duvido que o nome do Jorge Messias passa e também duvido que, se convidar o senador Rodrigo Pacheco, ele aceite agora, nessas condições que estão ali postas e colocadas. Pois vai ser o vice, não pode você, agora vai ser, não pode Jorge Messias, agora vai ser você. Ô, Bortoleto, deixa eu emendar com você aqui, ele está de volta. Marcos Valério, condenado por ser o operador do mensalão, é investigado em operação do Ministério Público desencadeada hoje e que apura prejuízo aos cofres do governo do estado de 215 milhões de reais em ICMS. Tem nada a ver com o mensalão, é outro caso. Segundo as investigações, empresas vendiam produtos em Minas, mas simulavam notas fiscais frias para estados que têm um imposto mais barato. A defesa de Marcos Valério alega que não foi informada sobre os motivos da operação, nem teve acesso ao processo. Afirmou ainda que na busca e apreensão feita hoje contra Marcos Valério, não foi encontrado nenhum material ilícito. A hora que a gente acha que não vai mais ouvir um nome, de repente, como um fênix, ressurge das cinzas, Marcos Valério. Marcos Valério foi notícia na Itatiaia durante muitos e muitos anos e agora volta podendo... Agora, o que eu me acho mais incrível, tá? Eu comentei lá na redação. Eu acho impressionante. Prisão domiciliar. Bolsonaro, Lula, quando estavam presos, não podiam nem pegar no telefone celular. Ele consegue, de prisão domiciliar, comandar um esquema de fraude. Tá certo que está tudo muito novo. É uma investigação que está acontecendo. Mas não acredito também que o Ministério Público começaria a citar nomes se não tivesse um arcabouço nesses 18 meses de investigação muito robusto para poder colocar em evidência esse nome, que é figurinha carimbada no ilícito
mineiro e nacional. Então, o que eu posso dizer só é o seguinte, mais uma vez o sistema nosso de encarceramento prisional, seja ele em qual fase avançada esteja, que comprovadamente não muda a mentalidade do preso, não muda a sua tônica de atuação e que verdadeiramente não consegue conter nem quem está sob a responsabilidade do Estado ainda preso. Ô Edilene, a defesa está alegando que nada foi encontrado de ilícito, não sabe os motivos da operação, não teve acesso ao processo, mas vamos considerar, né, o Ministério Público de olho no Marcos Valério. Depois de todo o escândalo do mensalão, condenação, prisão, será que ele não quieta, não? Pois é, Eustáquio Ramos, e muito engraçado é que como grupos empresariais, pessoas que anteriormente não tinham qualquer envolvimento com Marcos Valério, sabendo do histórico dele, aliás, muitas vezes esse é o motivo pelo qual a conexão acontece, mas ainda assim confiar que uma conexão dessa poderia ser segura e não poderia encrencar todo mundo, né? É de se admirar, considerando que nessa história toda e nessa operação, muitos alvos fazem tanto dinheiro, são pessoas, pelo menos publicamente, tão prósperas. Agora tem uma implicação política aí nessa história. Aliados do senador Cleitinho veem um possível baque na candidatura de Matheus Simões em função dessa operação, porque também foram alvos da operação André Luiz Coelho Leite e Fábio Coelho Diniz, que são sócios administradores do Grupo Coelho Diniz. E, claro, são da família de Alex Diniz, que é o suplente de Cleitinho e que teria se filiado ao PL porque haveria um interesse, segundo as apurações, todas essas são de bastidores, tá? De que Matheus Simões poderia ter o suplente de senador do Cleitinho como vice na chapa dele. Com esse escândalo atingindo a família, aliados do senador Cleitinho, e eu conversei com alguns deles hoje ao longo do dia, vem um enfraquecimento na chapa ou na articulação política de Matheus Simões, que teria justamente feito essa articulação para pegar um aliado de Cleitinho e colocá-lo ao lado de Matheus Simões. Então, embora o Alex Diniz não seja investigado nessa operação da Polícia Federal, como a notícia polêmica e a operação atingem o grupo da família dele, muitos acreditam que esse baque também possa ter alguma repercussão política para ele em 2026, já que ele fazia essa movimentação e hoje já é um suplente de senador que, a princípio, estaria migrando de lado entre dois possíveis candidatos ao governo do Estado. Era suplente do Cleitinho, suplente do Cleitinho, estaria se mobilizando para alguma aliança a partir do PL com Matheus Simões, que foi para o PSD e é também candidato ao governo do Estado. Pois é, Mardélio Couto, olha só, a gente tratando aqui, essa operação está tratando de questões econômicas, financeiras, imposto, né, o ICMS, fraude, 215 milhões de reais, mas tem respingo na política? Pois é, Eustáquio, o que chama atenção, há poucos dias eu falei do Marcos Valério aqui, ao citar o exemplo de que corrupção não tem ideologia, né? Ela está na direita, está na esquerda. Quando as pessoas querem sucumbir a esquemas não regulares, isso não tem a ver com ideologia. A prova que eu citei à época, quando eu estava debatendo aqui no Conversa de Redação, foi o caso do Marcos Valério. Por que eu citei isso? Porque o Marcos Valério, não sei se o ouvinte se lembra disso, ele foi condenado por envolvimento em 2 mensalões. No mensalão do PT, ele foi condenado a 37 anos de prisão e ele foi condenado também lá atrás pelo mensalão mineiro, o que a oposição chama de mensalão tucano. Foi condenado a 16 anos de prisão, ou seja, ele estava envolvido nos dois, num esquema de corrupção que aconteceu em 1998, durante a gestão do PSDB em Minas Gerais e depois durante o mensalão do PT, que aconteceu durante o governo Lula, já na esfera federal. O que mostra que a corrupção está entranhada em várias frentes no país e não tem nada a ver com ideologia, não. Quando o negócio envolve dinheiro e tem pessoas suscetíveis a sucumbir, as pessoas acabam aderindo a esses métodos. O Marcos Valério é a prova disso, já andou por diferentes ideologias e envolvendo irregularidades. Vamos acompanhar essa investigação de agora, Eustáquio. Isso em pouco tempo, né? Porque o escândalo do mensalão tucano aqui em Minas Gerais foi em 1998 e o mensalão do PT a partir de 2003, no início do governo Lula, ou seja, 5 anos depois. Mardélio Couto, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto participaram da Conversa de Redação.